Olá, gente! Começa agora o nosso Band Empresarial. Lembrando que a gente está também no YouTube. Acessa que está lá, ao vivo, esse programa. Nós vamos de imediato agora a um evento que eu fui de Fórum de Integridade na Casa do Comércio. Um evento muito interessante com 2 entrevistas bem bacanas. Assistam aí que a gente volta já já. Band Empresarial e agora tendo evidentemente o prazer dentro do Fórum de Integridade da Bahia de entrevistar a pessoa idealizadora de tudo isso, minha querida amiga e competente Roberta Carneiro. Primeiro, Roberta, parabéns por essa fantástica aventura, porque eu sei que foi um corre-corre para você trazer tantas pessoas ilustres para um evento trazendo tanto conteúdo, inclusive com assinaturas extremamente importantes. Bom-vinda aqui ao nosso Band Empresarial. Muito obrigada, Azevedo. A felicidade é toda minha de compartilhar este momento aqui com todos vocês. É uma honra também tê-lo no nosso evento. E me diga, Roberta, me fala um pouquinho dessa maratona. Você saiu aí, idealiza um evento como esse, onde traz assuntos que eu, participando de alguns, achei extremamente provocativos e que às vezes ficam por debaixo do tapete, as pessoas falando que estão fazendo, mas que na verdade na prática pouco uso. O que é que você leva de relevância num dos pontos que aconteceram aqui no fórum? Exatamente isso, Azevedo. A gente está trazendo aqui como principal ponto a ampliação desse olhar sobre o que é o sistema de integridade dentro das organizações. O que a gente busca é trabalhar essa transformação cultural dentro das organizações e mudar a própria cabeça por parte de todos, no sentido de que não basta somente a gente combater a corrupção. A gente também tem que ter um olhar para além do combate à corrupção relacionado ao combate a violações corporativas de direitos humanos, combate a questões relacionadas à discriminação, ao assédio. A gente tem que promover a diversidade e inclusão. A gente tem sim que se preocupar com questões relacionadas a mudanças climáticas, se preocupar com a ética aplicada à inteligência artificial, que isso é um problema muito grande que vem se desenhando. Então, na verdade, a gente tem trazido essa ampliação e combatido somente aquele sentimento de injustiça ou não, aquela insatisfação. É um clamor e um chamado e uma convocação para que a gente se afaste dessa situação passiva e passe a agir. Roberta, eu vi também um dos panelistas ali falando muito sobre a questão do ISG, que o ISG deixa de ser aquela coisa voltada meramente para a Faria Lima, né, para poder montar relatórios e tudo mais, mas sim também tem um lado voltado para a palavra sustentabilidade, que envolve muito mais do que relatórios para a empresa olhar, né? Exatamente, como muito bem colocado por Jandaraci, o ISG ele nasceu no mercado financeiro, trazendo essa necessidade, né, das empresas abrirem e mostrarem como é que elas tratam os riscos relacionados ao social, ao ambiental, a questões climáticas, mas a convocação dela é que a gente realmente trabalhe a sustentabilidade com um olhar muito mais amplo e que a gente consiga transformar as organizações tanto do ponto de vista ambiental, mas também e principalmente, porque a gente trata de pessoas, quanto ao ponto de vista da sustentabilidade social. A gente tem que trazer aqui uma preocupação relacionada aos direitos humanos, uma preocupação relacionada à comunidade do entorno, né? Uma preocupação também em toda a nossa cadeia de valor. É necessário a gente começar a trabalhar também com due diligence de direitos humanos. Eu fiquei impressionado na questão de direitos humanos também com a pessoa cadeirante com deficiência e ela falando de uma perda de 3, 4% do PIB de uma cidade em função da falta de inclusão dessas pessoas e o quanto elas estão defasadas em relação a salários, cargos, né? Então é impressionante esse modelo sistêmico. Daqui eu saio um pouco com essa mensagem. E você, Roberto, o que é que você mais capta de toda essa riqueza de palestrantes que tem tido aí? Todo esse feedback muito positivo do evento, inclusive com a presença da administração pública,
aqui de diversos procuradores do Estado, nosso auditor-geral do Estado, procuradores do município, da Controladoria Geral, da nossa vice-prefeita que assinou o Pacto pela Integridade, que realmente foi um momento único para o nosso evento, juntamente com presidentes das principais associações como o FEComércio, a ACB, a Lide Bahia, a BRH, a OAB e tantos empresários, mostram o quanto nós precisamos nos unir em torno dessas pautas. O quanto é necessário verdadeiramente que se trabalhe a integridade como um pacto e a integridade em rede. Então, mostrou o quanto o nosso coração clama por mudança e por ações. Verdade. E após, evidentemente, o evento, depois de você descansar, porque eu sei que a correria foi grande, qual a próxima missão de Roberta Carneiro? Integridade Bahia 24. Agora vamos para o segundo Fórum Integridade Bahia. Que bom. Roberta, mais uma vez, parabéns e com certeza está trazendo um grande conteúdo para todos nós, empresários do bando empresarial, acordar para esse ponto de vista, acordar para essa pauta sistêmica e, de alguma forma, ser ativo, porque não adianta a gente ficar só olhando e dizendo que está ruim. Vamos ser ativos, como está sendo aqui Roberta trazendo isso em pauta. Obrigado, Roberta. Band Empresarial, agora aqui com Ricardo Yang, tendo o prazer aqui de conhecê-lo, uma pessoa que grande influência, inclusive nos meus negócios, porque talvez dele tivesse nascido aí uma maior gestão voltada para o franchise e com certeza a nossa Remax surfou muito disso. Ricardo, prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial. Prazer, é um grande prazer estar aqui com você. Ricardo, me fala um pouquinho, acho que você correu aí sobre sua carreira, mas sem dúvida nenhuma por muitas áreas, inclusive com gestões do U lá no MIT, mas me fala um pouquinho sobre a questão do Instituto Ethos. Eu acho que esse talvez tenha sido o grande marco para tudo ter começado em relação à governança. Eu acho que o Instituto Ethos é icônico, né? Uma dessas organizações que a gente precisa ter muito orgulho, porque ela se antecipou a todas essas discussões que nós estamos tendo hoje. E eu estou falando de 25 anos atrás, né? Foi o Ethos que percebeu que não haveria mudança no mundo se não houvesse um envolvimento das empresas, não dos empresários apenas. Mas se as empresas não começassem a adotar protocolos de gestão socialmente responsáveis, não começassem a se comprometer com a questão dos direitos humanos, né? Combate à desigualdade e assim por diante. Então, o Ethos não falava, o Ethos criava as condições para que se debatesse essas questões. A primeira coisa que o Ethos fez foi, por exemplo, a criação dos indicadores Ethos de responsabilidade social, que era a primeira ferramenta de gestão. Tudo era empírico, né? Achei que eu vou fazer isso, achei que vou fazer aquilo, mas na verdade não tinha índice nenhum. Não tinha nada, não tinha nada. E o Ethos bolou os indicadores de uma forma que você, empresa, preenchia os indicadores e iam para uma nuvem, né, para o sistema, onde o sistema te respondia como é que você estava em relação ao seu setor, como é que você estava em relação a todas as outras empresas, mas nem revelava seu nome, nem o nome das outras empresas. Então, você tinha a referência, né, mas você tinha o anonimato. Isso acabou fazendo com que houvesse uma adesão. Nós chegamos a ter no Ethos cerca de 2.000 empresas associadas, né, sendo 700, 800 usando os indicadores. E claro, depois veio os princípios do Pacto Global, que também foram incubados no Ethos, no Brasil, o GRI, que o Ethos participou ativamente e ajudou a universalizar o GRI como o relatório de sustentabilidade, que agora está sendo o relatório conjunto, né, de sustentabilidade e de finanças. Então, o Ethos foi precursor, né, e sustentou nesses 25 anos esse ineditismo. Porque hoje é muito fácil a gente falar sobre ESG. Agora, há 25 anos atrás, o Stephen Koenig, eu não sei se você lembra dele, era o responsável por fazer o Melhores e Maiores da revista Exame, já que ainda éramos loucos. Né? O Oded, que foi um dos principais fundadores, o Oded Grajew, que era um alucinado. Mas, o Ricardo, me fala, como é que você vê? 25 anos atrás, você consegue ver hoje? Que nível de evolução ou os pilares mais importantes que você entende como
tendo tido evolução e que ainda estão ou os outros que, ao contrário, estão por evoluir? Eu acho, estava fazendo essa reflexão aqui nesse debate, né? Eu acho que o conhecimento avançou muito e a racionalização do porquê que uma empresa precisa ser socialmente responsável cresceu muito. Mas o comportamento dos empresários e o comportamento das pessoas ainda está a reboque do que nós precisaríamos para uma verdadeira transformação. Então há muita declaração, há muitas boas intenções, e não digo que é greenwashing ou que é governança washing ou qualquer coisa assim. Não, há uma intenção legítima, mas não basta intenção. Uma organização ESG, né, de governança socioambiental, ela precisa ter dirigentes com nível de maturidade e consciência que não é comum. Porque, veja, quando nós falamos de ESG ou sustentabilidade, nós estamos falando de um outro padrão mental. Hoje se distingue, né, o ESG do sustentabilidade. Sim, até falando um pouquinho da Jandaraí que acabou de falar, Jandaraci que acabou de falar, esse ESG é o business case da sustentabilidade. A sustentabilidade, como ela colocou muito bem, é o desafio da sociedade, da economia, etc. E na dimensão empresarial você tem a governança socioambiental. Agora, o que a sustentabilidade e o ESG nos trazem? Eles nos trazem um super desafio, porque nós temos que pensar em meio ambiente, nós temos que pensar em direitos humanos, nós temos que pensar em diversidade, nós temos que pensar na relação entre os múltiplos stakeholders, nós temos que falar da cadeia produtiva, nós temos que falar de pegada ambiental. Quantos de nós somos preparados enquanto empresários para poder olhar para todas essas áreas, todas essas disciplinas, né, de forma holística e sistêmica? E ainda por cima olhar o dia a dia da atividade principal, que é o core business dele, para poder rentabilizar a empresa, para poder pensar nisso. Exatamente. E isso que é absolutamente legítimo que você falou, quer dizer, alguém tem que cuidar da lojinha, não pode ser uma justificativa para você ser um empresário avestruz. Fazer de conta que o entorno não está mudando, que o mundo não está mudando e as demandas sobre a sua empresa são muito maiores e mais complexas. Porque até se ele não mudar, ele é que vai ficar, né? Então eu brinco muito dizendo que se você não está preparado para a mudança, veja como é que você vai estar preparado para a extinção, né? Exatamente, é isso. E nós temos visto muitas empresas se extinguirem, né? E se não se extinguirem, se não estão ainda extintas, estão em processo de. Né? O caso das Americanas foi uma sinalização brutal para o varejo. Essa forma de lidar com fornecedores, você concentrar um poder de compra tal, que você submete o fornecedor a uma situação quase de insolvência, né, que era a prática do varejo, é impossível continuar. Né? Então, uma das razões, na minha opinião, que nós não conseguimos mudar é porque as pessoas ainda, os nossos líderes empresariais, estão pouco preparados para esse nível de consciência que é necessário para se implantar uma estratégia desse tipo. Brasil em relação ao mundo, como pergunta final, Ricardo, eu sei que você está aí com sua agenda também corrida, mas o Brasil em relação ao mundo, como é que você hoje que tem essa visão 360? Eu acho que o Brasil dialoga bem com aquilo que o mundo está fazendo em termos de responsabilidade socioambiental, em termos de sustentabilidade. Mas nós ainda temos muitos interesses fragmentados, em conflito, que impedem uma ação mais estratégica de país e um posicionamento mais estratégico do país, uma liderança inequívoca. Agora mesmo, na COP, nós temos visto, e eu tenho conversado com vários amigos jornalistas que estão lá, nós temos visto o Brasil ser empurrado para a condição de líder. Né? Ser empurrado. Não, alguém precisa liderar. E se existe um país que tem credenciais para liderar, então vocês, vamos lá. Não, mas peraí, por quê? Não tem porquê. Assumam a liderança. Então, eu acho que nós estamos de forma um pouco
enfim, indecisa, mas nós estamos caminhando no sentido de ter uma interlocução cada vez mais madura com as mudanças fundamentais que o planeta precisa ter. Ricardo, obrigado pela sua participação em nosso Band Empresarial, e vocês empresários estão aí vendo, quem milita com isso há mais de 25 anos, criou esse instituto fantástico. Quem não tem a oportunidade de conhecer, por favor, acesse, que com certeza vai trazer para você, empresário, uma grande mudança em sua vida. Ricardo, mais uma vez, obrigado, e que você continue com essa simpatia, com essa disposição e de compartilhamento do seu conhecimento para todos nós. Muito obrigado, e obrigado à sua audiência por estar aqui conosco. Pois é, muito bacana, né? O Fórum de Integridade teve um conteúdo muito bom. Mas fique aí, porque a gente vai agora para o rápido intervalo, mas volta trazendo o Grupo Lemos Passos de Refeições, com o querido presidente do Grupo Lemos Passos, Ademar Pinheiro Lemos. É rapidinho, a gente volta já já. Giro Imobiliário com Joana Farias. Eu, Joana Farias, estou aqui no Conecta Imob, em sua 10ª edição, no Expo Center Transamérica, em São Paulo, e pude ter o privilégio de palestrar. Acabei de descer do palco Liderança, onde pude viver uma experiência incrível e única com essa plateia. Tive o privilégio de conectar com essas pessoas, de transbordar na vida delas e de ser impactada pelas suas histórias. E é com muita gratidão que eu encerro esse segundo dia com muito conhecimento, com muito network na mala, para levar para a minha imobiliária lá na Bahia. Pena que eu sou aqui de São Paulo, já queria ir lá trabalhar com você. Bora! Fiquei inspirada, falei, gente, eu preciso ir lá conhecer ela. E eu tava vendo você ali fazer a entrevista, falei, não, eu preciso ir conhecer ela pessoalmente. Obrigada, de Parabéns, verdade. viu? Você inspira muitas mulheres. Obrigada por você me inspirar e você me impactar para a gente continuar transbordando, porque juntas somos mais fortes. Com certeza. Obrigada. Imagina. Viu? Que bacana, eu quero fazer também, como é que eu faço? E a gente soma, e a gente agrega, e a gente vai juntando. De novo, o cliente no centro, não necessariamente o cliente externo. Exatamente. O cliente interno também. Giro Imobiliário com Joana Farias. E aqui com o nosso amigo Ademar Pinheiro Lemos, sócio-presidente do Grupo Lemos Passos de Refeições. Estamos aqui batendo um papo super animado aqui para saber como é que está esse segmento, Ademar, de refeições no campo nacional, né? Eu acho que isso, de alguma forma, tem uma política que nacionalmente precisa ser preservada. Não tenha dúvida, o mercado ele é altamente dinâmico, muda toda hora a necessidade do cliente. Nós vivemos da necessidade do cliente e de atender essa necessidade e temos que nos adaptar de diversas formas, certo? E o mercado cada dia mais muda, certo? Então tem empresas que antigamente tinha indústria, tinha 300 funcionários, hoje ela tem 100 funcionários. Isso interfere diretamente no nosso custo. Mas nós temos que atender o cliente. O cliente não quer saber disso. A gente quer que os funcionários dele sejam atendidos, bem atendidos. Mas, de qualquer forma, o mercado vem crescendo muito. O segmento de alimentação coletiva, restaurantes corporativos, seja como você chama, é um eterno crescimento, né? Ainda tem muitas empresas que elas mesmo compram gêneros, contrato pessoal e faz a alimentação dos seus trabalhadores. Isso... Quando a grande tendência hoje é diminuir essa participação desse tipo de serviço. Mas, graças a Deus, no nosso caso, nós vemos ocupando isso, né? Isso para você ter ideia, uma empresa nordestina que chegou em São Paulo. Esse ano de 2023, 32% das propostas que nós demos, nós fomos convidados a apresentar a proposta. Opa. Não foi captação nossa, não Entendi. foi trabalho nosso. Foi convite. Isso é muito importante para a gente.
entendeu? É um mercado meio restrito, porque para o Brasil todo você tem hoje 100 empresas, de menor a multinacional. Nós, particularmente, somos considerados no ranking da Associação Brasileira de Empresas e Refeições Coletivas a 4ª maior do Brasil. Nós só perdemos para as 3 multinacionais, certo? Estamos ainda distante da 3ª. Não sei se eu ainda vivo ou encosto, mas está aí para as próximas gerações alcançarem diminuir essa distância. Né? O Ademar, e a alimentação, que eu vejo é o seguinte, a alimentação hoje está cada vez mais variada, né? Novos produtos e gosto também do perfil de quem vai fazer uso desse alimento. Então, é o perfil fit, é o perfil sem glúten, é o perfil sem lactose. Isso tudo faz parte do contrato, você personaliza cada vez mais esse tipo de alimentação ou ainda continua um modelo padrão em alguns... Não, você vê, antigamente, salada, era uma coisa que se botava ali, poucas pessoas comiam. Hoje, ela é muito significativa no peso da composição da refeição. A fitness, principalmente agora no verão, né? Que eles chamam de refeição tropical, que vem fruta, vem verduras, legumes. As pessoas querem se preparar e desde dezembro as empresas já começam a solicitar esse tipo de padrão. E tem um detalhe, a empresa contrata você para fornecer alimentação. É um contrato de 12 meses, 24 meses, não podemos deixar que caia na monotonia. Então hoje os restaurantes eles viram praticamente uma praça de alimentação. Você tem que no mesmo dia oferecer diversos tipos de cardápio, né? E variando constantemente, diferente do restaurante tradicional, porque já tem o cardápio lá definido. Não só mudando o cardápio, mas também o tempero. Mudar o tempero, certo? Nós hoje já estamos trabalhando numa forma da pessoa na véspera optar qual prato que ele vai querer, certo? Não a forma, mas ele vai ter um cardápio do dia seguinte, nós estamos em teste nisso, e a pessoa vai optar em querer peixe, frango, carne, salada, alimentação tropical, o que for. Então, aí vira realmente uma praça de alimentação, que aí você vai ser quase um à la carte, né? Restrito, mais um à la carte. Nós acreditamos que ainda ao final desse ano nós vamos conseguir já implantar na primeira unidade para teste esse tipo de cardápio. Então você tem que acompanhar o que o mercado pede. E as pessoas que trabalham nas empresas, nos hospitais, eles exigem cada vez mais. Essa é a mudança de perfil, inclusive, de quem é o consumidor, por exemplo. Então vai desde a geração que está ocupando, que tinha um gosto. Eu fui da época do bandejão do Banco Econômico, então vivia aquilo ali, tô vivo, então sobrevivo. Mas essa geração mais jovem, de alguma forma, ela tem outros gostos, tem outra velocidade até de como tratar a questão da alimentação. E isso, de alguma forma, você tem que ter uma pesquisa, trabalha internamente com isso, Ademar, como é que funciona? O nutricionista que faz todo esse processo. Nós temos e a regionalização também é outro ponto. Isso não tem dúvida. Para você ter ideia, o estado da Bahia tem 4 regiões diferentes que exigem tipo de farinha diferente. Farinha? Farinha. Então não adianta botar, por exemplo, em Conquista farofa mais grossa, que eles lá querem mais a fina. E aí você tem que adaptar. Dentro de um único estado, imagina um Brasil, país continental. Entendeu? Então, nós temos que tudo isso adaptar. Sobre pesquisa, a gente atender, nós temos em todas as unidades, nós 100%, um equipamento de pesquisa, onde a pessoa responde àquela pesquisa e diariamente ela é analisada e discutida com o cliente. Que às vezes não é questão de estar certo ou estar errado, é questão de mudança de dinâmica de paladar, de necessidade do comensal que trabalha na empresa. Então isso é analisado diariamente. Tecnologia, como é que veio impactar no Grupo Lemos Passos? Eu falo muito em relação a isso, até mesmo pela produção da comida. Então, sei lá, as câmeras frigoríficas para guardar de um dia para o outro. Eu sempre fico assim no meu imaginário de empresário que não domina o assunto, assim, como é que a pessoa faz e a sobra? Como é que calcula exatamente? No caso específico aí de vocês, eu não sei com relação ao crescimento dessa empresa, etc.
sobra, eu já vou dizer logo que praticamente não tem. Hoje é calculado, tem uma reserva, mas praticamente não tem. E nada é reaproveitado, não pode reaproveitar. A perecibilidade desses alimentos é imensa, né? Sobre a tecnologia, hoje deu uma parada uns 5, 6 anos atrás, hoje já veio uma evolução bem maior, né? Hoje já temos equipamentos, principalmente importados, que já estão sendo tentados ser feitos aqui na Bahia, e que hoje você pode fazer uma cozinha inteligente. Nós estamos fazendo uma dessas em São Paulo, onde você reduz a mão de obra e o número de equipamentos em até 30%, que são equipamentos que realmente vieram para atualizar. Você tem hoje um equipamento que você prepara um filé daquele modo, você tem uma programação, todo filé que você bota ali, basta apertar um botão que ele vai preparar daquela forma. Então não tem muito que... Está na mão do cozinheiro para saber qual é o ponto, né? Exatamente. Então, vai evoluir muito, tem muita feira, principalmente em Chicago, tem na Alemanha, tem na França, e a gente tem que acompanhar esse tipo de equipamento e tentar trazer. Lógico que o custo disso é muito alto, né? A fábrica Brasil produz de alguma forma esses equipamentos? Como é que a gente está em relação ao resto do mundo? Porque você falou aí que você está em 4º lugar no ranking nacional, que as 3 primeiras são empresas multinacionais, não são brasileiras, digamos assim. Então, qual é o grande diferencial? É equipamento? Não, o equipamento é o poder econômico que essas empresas têm. São multinacionais, uma delas é a maior do mundo, né, que atua no Brasil, e é a maior daqui do Brasil também. Mas é capacidade mesmo. Nós temos as dificuldades inerentes ao país, nosso capital é brasileiro, certo? A deles não, a deles tem reforço de fora, tem financiamentos de fora, não tanto hoje, mas antigamente, quando você tinha uma taxa de juros absurda, eles conseguiam botar dinheiro aqui com um valor, taxa muito mais barato do que nós. Mas mesmo assim a gente luta, tenta chegar junto, né? Porque hoje as empresas elas não querem mais que você compre os gêneros, contrate pessoal e forneça. Hoje eles querem decoração, querem que você dê o equipamento, quando deveria ser da empresa. Antigamente era a empresa que comprava os equipamentos. Enfim, hoje é jogado para as concessionárias todo esse tipo de investimento, certo? E as empresas maiores têm mais facilidade. As empresas médias acompanham, mas as menores não têm condições de fazer isso. Então o mercado vai se distanciando muito, parecendo um campeonato espanhol, né? Onde tem Real Madrid e Barcelona e os outros estão lá na rabada. De vez em quando um Atlético aparece um perdido lá, aí. Mas muito assim, a tendência, se o governo não entrar, por exemplo, para conseguir uma linha de financiamento de leasing para as empresas menores, esse distanciamento vai cada vez mais ser acentuado. E aí você falou a questão, puxou a rabeta aí de que tem 2 clubes lá no Campeonato Espanhol, mas chegou o City lá agora já dando um trabalho que vai chegar aqui também. Você vai ver que esse ano, agora 2024, você vai ter que sofrer lá com esse seu permanência na Série A. Eu não vi dar muito trabalho não, mas vamos acompanhar. Ademar, agradecer demais sua presença aqui no nosso Band Empresarial. Eu que agradeço a você, a Band, e sempre estou à disposição aqui quando convocado. É isso aí, gente. Assim acaba o nosso Band Empresarial dessa terça-feira, mas lembrando sempre que terça-feira que vem, 13h30, nós estamos de volta aqui na Band, como também em nossos canais do YouTube. Vejam lá, clique que vão ter todos os programas lá. Então, não esqueça, terça-feira, 13h30. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.